Vamos, Brasil. Olha, agora vamos falar de aposentadoria, viu? Chegou aquele momento que a gente gosta, né? Uma utilidade pública mesmo, ajudar mesmo, esclarecer dúvidas. Então, a gente está com essa maravilhosa doutora Patrícia Evangelista, que para mim é um dos maiores nomes, né? Dentro da área previdenciária. Então, se você... Claro que você tem, né? Qualquer dúvida que você tem agora, nesse momento, manda pra gente no 964450532. A gente vai falar, olha só, ela é advogada previdenciária e a gente vai falar principalmente hoje, claro que a gente abre o leque com ela aqui, toda vez a gente abre o leque, né, Paty? Com Bem-vinda. certeza. Aposentadoria cancelada. Quais são os principais motivos que podem levar à suspensão, até mesmo cancelamento de uma aposentadoria? Vamos lá, Nani. Vamos entender tudo, agora é com você. Sim, vamos lá. É muito importante a gente explicar às pessoas que estão nos assistindo que qualquer benefício previdenciário, seja uma aposentadoria, um benefício por incapacidade, um benefício assistencial, qualquer benefício previdenciário, ele é formalizado através de um ato administrativo. E ele tem que percorrer todas as regras de um ato administrativo. Ele tem a concessão, a análise, a concessão, a documentação que você acosta. E uma vez concedido, ele só pode ser desfeito por outro ato administrativo também. Então, uma aposentadoria, uma vez concedida, não é assim, eu vou lá e cancelo e ponto final. Primeiro, que eu preciso dar a oportunidade da pessoa se defender. Então, ela tem o direito de se defender e só depois, apresentado a defesa e o INSS entender que não foi suficiente, é que ele poderá cortar o benefício. Então, deixar isso bem claro. A regra geral é que nenhum benefício pode ser cancelado de imediato sem dar o direito de ampla defesa para o segurado, independente de qual benefício seja, tá? Então, isso é muito importante. E a gente também tem que explicar uma coisa, Nani, que é o seguinte, o INSS, ele possui um setor interno chamado MOB, Monitoramento de Operação de Benefício. Esse setor apura irregularidades em benefícios previdenciários. Então, não adianta mais a pessoa achar que vai enganar, que vai ludibriar, que vai colocar vínculo falso e que vai dar certo, porque existe um setor para a verificação disso. E se for constatado que houve realmente uma irregularidade na concessão do benefício, a pessoa vai ter que devolver o que ela recebeu e ela ainda pode ser tipificada no Código Penal com estelionato, né? E ainda ela pode ter a pena aumentada por ser uma instituição pública, porque o INSS é uma autarquia pública federal. Sim. Então, a pena ainda pode ser aumentada. Então, é o crime que a gente diz que não compensa, tá? Então, essas explicações são muito necessárias. Só que o INSS tem feito, sim, alguns cancelamentos automáticos em benefícios sem dar o direito de defesa. Por quê? Principalmente nos benefícios por incapacidade, que seria principalmente a incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, tá? Por quê? Muitas vezes a pessoa, ela foi aposentada e como aposentado por invalidez, ela não pode voltar a contribuir para a Previdência. E aí, o INSS se descobre que esse benefício teve algum recolhimento em nome daquele segurado, ele está cancelando de imediato. Mas, ele está dentro da lei, né? Por mais que esteja na legislação que não pode voltar a trabalhar, às vezes acontece de que aquele recolhimento não é do segurado, foi feito no PIS errado, foi verificado que era de uma outra pessoa. Então, mesmo em situações como essa, tem que ser dado o direito de defesa. Outro ponto também muito importante que poucas pessoas sabem, Nani, é tão interessante. A pessoa se aposenta na especial, que é o que a gente chama de aposentadoria especial. É aquela aposentadoria antecipada, com menos tempo de trabalho, em que as pessoas estão expostas a agentes nocivos físicos, biológicos ou químicos, né? Então, por exemplo, os operadores da área da saúde, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, que trabalham em contato direto com pacientes infecto-contagiosos, têm o direito de se aposentar antes das demais pessoas. Quantos anos antes? Com 25 anos de contribuição, tá? Porém, tem uma proibição de que não pode se aposentar e continuar trabalhando na atividade especial.
E se o INSS descobre, hoje, quando ele descobre, ele vai lá e corta o benefício de imediato. Também não pode, ele também tem que dar o direito de defesa. Embora na legislação esteja escrito que, uma vez aposentado pela especial, não pode voltar a trabalhar em condições especiais. Por quê? Porque senão você... Você não vai mudando a situação o tempo todo e não pode. Porque o objetivo da aposentadoria especial é você ter uma condição diferenciada, você se expõe a situações que são prejudiciais à sua saúde, à sua integridade física. E se eu te permito voltar a trabalhar naquelas mesmas condições, eu retiro o risco que eu estou te dando antecipadamente das demais pessoas. Então, esses são os típicos casos que o INSS tem cessado o benefício de imediato, mas mesmo assim ele tem que dar o direito de defesa. De defesa sempre. Vou fazer umas perguntas mais básicas e quem está em casa, aproveita, mande a sua pergunta para você esclarecer qualquer dúvida aí na área previdenciária. Quais são os direitos alternativos disponíveis para os indivíduos que tiverem a sua aposentadoria cancelada? Então, Nani, uma vez feita a defesa e ela não tenha sido suficiente, a pessoa tem o direito e, na verdade, até praticamente o dever, se ela tem certeza que o benefício dela está certo, não tem irregularidade e tem como comprovar que ela pode manter essa aposentadoria, ela tem que entrar com uma ação judicial. Porque aquilo que o INSS cancela ou aquilo que o INSS cessa, só quem pode reverter é o Poder Judiciário. Como que você pode Através de uma ação judicial. Você pode contratar um profissional habilitado na área e trabalhar no êxito. Contestar, né? Você pode contestar o cancelamento, né? Exatamente, você pode contestar, dizer que você não concorda e pedir o restabelecimento desse benefício que foi cessado indevidamente. Mediante a sua experiência, isso acontece muitas vezes? Sim, acontece muitas e muitas vezes a gente consegue comprovar a regularização de questões como vínculos que o INSS entendeu que estavam errados, documentos que comprovam atividade especial, documentação médica, inclusive, que eles contestam, que a gente consegue reverter no Poder Judiciário tranquilamente. E, se ganhar a ação, o INSS é obrigado a pagar desde quando cortou indevidamente o benefício e ainda pagar com juros e correção. Correção, né? Tá? Então, isso é muito importante. E trabalhar com um profissional que, às vezes, a pessoa, ela teve o benefício dela cortado, cessado, ela não tem dinheiro para pagar os honorários advocatícios. Ela pode contratar um profissional no êxito, que a gente chama de ad êxito, e só pagar na hora que o profissional conseguir restabelecer esse benefício. Então, ela não tem que dispor de um dinheiro inicialmente para ter esse serviço realizado. Aí ela vai pagar os honorários na hora que ela voltar a receber o benefício. Existe esse prazo, então, para recorrer ao caso da aposentadoria? Sim. Né? Uma vez cessado o benefício, Nani, você ainda tem 10 anos para poder propor uma ação para restabelecer esse benefício. Muito tempo também você deixa, né? Eu queria só fazer uma explicação antes de você fazer a próxima pergunta, que é assim, é uma dúvida muito corriqueira. A pessoa, às vezes, ela confunde a cessação do benefício com a suspensão do benefício. São duas coisas distintas. Às vezes, um benefício é suspenso porque a pessoa não fez a prova de vida. Às vezes, um benefício é suspenso porque ela não foi lá no CRAS, ela recebe um LOAS, o benefício assistencial, e ela não atualizou o cadastro dela lá no CRAS, né, que é o órgão da prefeitura que você precisa manter atualizado uma vez por ano. Então, o benefício pode ser suspenso e não necessariamente cessado, porque são duas coisas diferentes. A suspensão é muito mais rápida para retomar o pagamento, já a cessação você tem que fazer um procedimento mais árduo para retomar aquela aposentadoria. E acontece, às vezes, da pessoa ter o benefício concedido, não saber que o benefício foi concedido e ficar 6 meses sem receber o benefício fica suspenso e depois, automaticamente, ele vai ser cessado lá na frente. Aí é só pedir o restabelecimento no próprio INSS e o pagamento de todos os atrasados. Às vezes acontece. Está tudo digital hoje também, essas informações? Tudo digital. Porque isso a gente sabe que uma avalia é muito bom
para os dias de hoje, mas tem muitas pessoas que não têm acesso à internet também, né? Exatamente. E aí essas informações chegam, tá lá parada e não consegue. É importante a sua pergunta, Nani, a sua colocação, porque o INSS hoje ele só tem atendimento presencial na área de perícia e na área de assistência social. Nossa. Os demais trabalhos praticamente hoje são mais de 90% informatizados. Tudo através da plataforma do Meu INSS. Então, se a pessoa tiver uma dificuldade para mandar documentos, ela pode ir até uma lan house e pedir para que faça o scanner dos documentos, faz a defesa por escrito e manda tudo pela internet, através de uma lan house ou uma casa que faça esse tipo de scanner de documentos. Aí a pessoa consegue se defender. E caso a defesa não seja suficiente, aí ela tem que contratar um profissional habilitado. Tem esse tempo, esse prazo para recorrer isso? Então, para a apresentação de defesa é de 15 dias. Para 15 dias, né? Pouco, hein? Pouco, porque às vezes, é assim, demora-se tanto às vezes para conceder um benefício, você está recebendo esse benefício por tanto tempo, de repente você é surpreendido com uma possibilidade de uma irregularidade do seu benefício, você tem que se defender e tem que se defender em 15 dias. Mas dá tempo de você procurar alguém, buscar os documentos e correr atrás e tentar regularizar aquele ato administrativo. Bom, vamos lá. Existe o prazo, então, que são 15 dias para a aposentadoria ser cancelada. As etapas, então, do processo para manifestar tem que, de acordo com melhor o advogado mesmo, né? Vai no passo a passo, né? Sim. A gente pode até dar um aconselhamento. Faz a defesa, se a defesa não for suficiente, pode entrar com recurso na junta de recursos, que seria a segunda instância do INSS. E aí, entrou na junta de recursos, não teve resposta durante um período aí de, no máximo, 6 meses, o aconselhamento já ingressa com a ação judicial e já reivindica o restabelecimento do benefício desde quando foi cessado. Tem perguntas para você. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, Alcimar. Oi, Nani, boa tarde. Eu gostaria de saber, a minha esposa trabalhou 18 anos fechados. Agora ela está com 65 anos, mas não completou os anos do INSS. Ela pode aposentar por idade? O Celso Rezende do Rio. Tem 65 anos, né? 65. 65. Então, se ela já tem mais do que 15 anos de recolhimento para a Previdência, já tem 18, e já tem mais de 62 anos de idade, ela já poderia estar aposentada há 3 anos. Então, o aconselhamento é dar entrada o mais rápido possível no benefício, né? Porque já perdeu 3 anos que já poderia estar recebendo. Fazer a solicitação da aposentadoria por idade, lembrando que para aposentadoria por idade não basta só ter a idade de 62 anos, mas ter que ter o recolhimento mínimo, que é de 15 anos, tanto para o homem como para a mulher. E para o homem a diferença é que em vez de 62 anos são 65. Tá bom? Mais perguntas, Alcimar? Vamos lá. Oi, Nani, boa tarde, tudo bem? Tudo. Se um casal aposentado por invalidez e um vier a falecer, o outro fica com a aposentadoria? Ele tem 71 anos e ela 58. Sem problema nenhum. Uma aposentadoria por invalidez é benefício que gera pensão por morte. Então, se a pessoa está em gozo desse benefício, vier a falecer, os seus dependentes que forem habilitados para a pensão e que tiverem direito, poderão receber a pensão por morte tranquilamente, independente de ser uma aposentadoria por invalidez. Porém, a pensão por morte sempre será de 60% do valor do que a pessoa tinha como aposentado. 60%. Na lei antiga era 100%, na lei nova agora é 50% mais 10% por dependente, então no mínimo 60%. Mesmo se essa pessoa for aposentada? Mesmo se essa pessoa for aposentada, não tem problema nenhum. E quem tem esse direito? Então, você pode receber os dois benefícios, porém o INSS é obrigado a pagar benefício de maior valor integralmente e pode ter um desconto no segundo benefício, que é inferior. Mas quem pode receber? Quem pode receber? Cônjuge, né? Ou as pessoas que vivem em união estável, independente do sexo, né? Independente que seja união homoafetiva ou não. Filhos de até 21 anos. Até 21. Até 21. Ou filhos inválidos sem limitação de idade.
Certo. Tá? Então, mesmo que os dois estejam aposentados, não tem problema. Um pode Problema receber. nenhum, pode receber. Certo, vamos lá fazer minhas perguntas aqui. Existe um prazo para recorrer caso a aposentadoria seja cancelada? Você falou 15 dias para correr. As etapas do processo também você já deu tempo? Se passou de Passou 6 meses, disso. vai para o advogado, porque vai demorar mais tempo, está perdendo tempo. Quais são os principais documentos necessários, tá? E as informações que devem ser levantadas para dar início para ser contestado? Nani, eu sempre brinco que tudo que comprova vínculo empregatício não pode ser jogado fora. Tudo que você contribuiu no carnezinho, aquele carnezinho antigo do INSS, não pode ser jogado fora. Deixa para jogar, os familiares jogam depois que você tiver falecido. Enquanto estiver vivo, o que comprova vínculo tem que ser guardado às 7 chaves. Mesmo vínculos antigos, olerites antigos, o que você tiver, guarde. Por quê? Numa possibilidade como essa do INSS avançar que seu benefício está irregular, que você não comprovou um vínculo, se você tem toda a documentação guardada, o INSS não vai ter como tem se por onde safar, ir, ou né? seja, ele vai ter que restabelecer o benefício. Então, o aconselhamento, não jogue nunca documentos que comprovam vínculo empregatício ou documentos que comprovam que você pagou o INSS. Jamais. Então, documento essencial, carteiras de trabalho, TRCT, que é o termo de rescisão de contrato de trabalho, olerites, documento de aviso de férias, tudo que você tiver da empresa, você guarda às 7 chaves. Documentos de fundo de garantia. E se a pessoa trabalhou e nunca foi registrado? Então, se a pessoa não consegue? trabalhou e não trabalhou. foi registrada... Se ela trabalhou e não foi registrada. Se ela não foi registrada, se ela conseguir fazer a prova de que ela trabalhou e que foi o empregador que não cumpriu os requisitos da CLT, ela não pode pagar pela falta de cumprimento do empregador. O empregado que comprova vínculo, que preenche os requisitos que é a pessoalidade do emprego, a remuneração, a subordinação e a habitualidade no emprego, ela tem o direito de ter esse período reconhecido. Inclusive, Nani, uma dica preciosíssima. Você que entrou com uma ação trabalhista e teve na ação trabalhista reconhecido o seu vínculo empregatício, você pode utilizar dos dados lá no processo trabalhista, toda a prova que foi produzida lá e trazer isso para o INSS como uma prova emprestada e ter o direito de que aquele vínculo que foi reconhecido, você ter ele também reconhecido perante o INSS. E aí você paga esse tempo? Não, INSS? aí quem vai pagar é a empresa que deveria ter pago. Independente que a empresa tenha pago, se ela ganhou a ação trabalhista, foi executada, mesmo que os recolhimentos não tenham sido feitos, o empregado não pode pagar pela falta de recolhimento do empregador. Inclusive, Nani, isso é crime. Isso chama-se apropriação indébita. A empresa deveria ter descontado do olerite e repassado para a Previdência Social. Se não o fez, a culpa é da empresa e não do empregado. Tá bom? Tem mais perguntas para você? Vamos lá, Isomar? Deixa eu ver. Boa tarde. Dei entrada na aposentadoria especial em 2020. O INSS não considerou 3 anos de insalubridade em um hospital, sendo que sempre trabalhei na enfermagem. Trabalho desde 94 com enfermagem. Entrei com um recurso para realizar a correção da contagem de tempo. Até agora não tive resposta. Soraya. Bom, Soraya, tem que entrar com uma ação judicial, né? Porque se ela trabalhava em hospital, em ambiente hospitalar, como enfermeira, ela não tem como o trabalho não ser insalubre, porque a pessoa tem contato direto com o paciente, infecto contagioso, sangue, bactéria, fungos. Isso é trabalho insalubre e é trabalho especial, não tenha dúvida. Então, se o INSS não reconheceu, e geralmente ele não reconhece porque ele não cumpre a lei, tem que entrar com uma ação judicial para ter aquele período que não foi reconhecido. Não tem jeito. Certo. Tem mais pergunta? Vamos lá. Pergunta saideira, Alcimar. Boa tarde, tenho 60 anos. Se eu tiver 15 anos ou mais pago como autônoma, eu posso pedir aposentadoria? Este programa está ótimo, informativo. Precisamos muito disso. Obrigada. Que eu fico muito feliz pelo elogio. Na verdade,
independente de qualquer tipo de contribuição que você tenha feito, seja como empregado, como autônomo, como trabalhador avulso, como empregado comum, empregado doméstico, seja o que for. Tendo recolhimento, você tem o direito de se aposentar como mulher aos 62 anos, o homem aos 65, tendo no mínimo 15 anos contribuídos, tá? Então, independente de ter sido como autônomo ou não, como facultativo também, aquela pessoa que naquele período está desempregada e para não deixar de verter contribuição e não perder a qualidade segurada, ela pode verter a contribuição por conta própria e manter com qualidade segurada e ter os mesmos direitos que um segurado obrigatório da Previdência Social. Maravilhosa. Rede social, como nós encontramos você? DRA, Patrícia Evangelista, né? Ali. Olha aí, com a turminha do escritório, minha família. Várias fotos com você, Nani, olha lá, ó. Volta mais, as minhas amiga. participação aí, ó. Vou fazer mais aqui agora, ficar pelo menos mais vezes fixa Mande aqui, sua né? dúvida lá pro Instagram que a gente responde na medida do possível, mas responde a todos, tá bom, Nani? É um prazer imenso estar de volta ao programa. Bem-vinda. Parabéns por essa prestação de serviço público. Precisamos sempre. Pelo menos uma vez por mês? Com certeza. Maravilhosa. Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, e a gente volta com o Vitor Valentim, gente, para a gente saber o horóscopo da semana. Será que o céu tá bom para o nosso signo, hein, Paty? Será? Daqui Será? um minutinho.